Programa Destaque, edição especial, cobertura do evento BIC Talentos que Educam 2016. Confira conosco tudo o que ocorreu neste grande evento. Primeiramente, parabéns pelo vídeo, ficou muito bom. E assim, qual que foi a principal dificuldade que você vê de migrar um conteúdo de sala de aula quando você leva ele para um audiovisual, onde o público ele não vai interagir durante o processo do vídeo, mas ele pode interagir no final com perguntas, dúvidas, mas não tem assim, o vídeo é uma coisa que ele vê de forma contínua, enquanto a aula ele tem uma fluidez de ser interrompido no meio do caminho. Qual que é a preocupação que você tem e como que você vê essa adaptação desse formato? Com certeza a síntese. A síntese de conteúdo é muito complexa, porque a gente costuma fazer aulas de 45 minutos, em que a gente fala muita coisa, mas muitas dessas coisas se perde no ar. O aluno não capta tudo. E então essa escolha das palavras que vão entrar exatamente no vídeo para poder cativar o aluno é uma coisa muito complexa, porque a gente geralmente o ego não permite que a gente censure determinadas coisas. E então quando a gente vai vendo aqueles trechos ali, vai dizendo, eu tenho que tirar algo, mas o que é que eu vou tirar? Isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental. E não dá para fazer quase nada. E aí quando a gente vai vendo, limando coisa para poder dar 3 minutos, uma mensagem que seja interessante, uma mensagem que seja sintética e uma mensagem que leve alguma contribuição de conteúdo ao aluno. Então é complexo. E o processo complexo também, que é uma coisa interessante que, de forma bem sintetizada, você conseguir trabalhar a interdisciplinaridade, né? Porque o seu vídeo foi um bom exemplo, porque além de falar da parte da literatura, além de falar da parte geográfica, puxa a responsabilidade social para um problema natural que leva, né, que ocasiona, né, nesse efeito dominó. Então é um caráter interdisciplinar que você trabalha vários continentes ao mesmo tempo, em que da mesma forma você tem que ter um foco e ser sintético. Então você acredita que essa interdisciplinaridade ela é bem positiva para a assimilação dos conteúdos nas salas de aula? Na verdade, desde que o Enem foi estabelecido, a gente começa a observar as aulas de uma maneira diferente, porque a gente começa a entender que as questões são mais interdisciplinares e que a gente precisa circular por mais conteúdos além da nossa disciplina. Então, história e geografia já é uma coisa recorrente em aula de literatura. Ainda bem que a gente não tem que falar de matemática, de física, ainda não. Mas história e geografia a gente já consegue percorrer, porque sem fatos históricos a gente não consegue ter uma produção. O ser humano, ele não é uma ilha, ele vive em comunidade. São os valores que estão intrínsecos a ele que são reproduzidos em sua produção. A produção cultural é a produção que reflete o ser. Então é necessário conhecer história para poder entender literatura. E aí então, geografia é a condição de vivência. Então é necessário. Então essa dificuldade foi na verdade uma necessidade que nós tivemos que adaptar já desde 2010, que o Enem é uma realidade para os alunos do Brasil. E é um exemplo legal que você falou, que como de uma necessidade vem uma grande oportunidade, né? E como que você vê esse prisma de evolução do método educacional no Brasil, que a gente sabe que socialmente, politicamente, a gente vive uma fase mais difícil, e você vê que isso pode gerar algumas boas oportunidades para o método de ensino, como essas iniciativas que, ao mesmo tempo que se tem um problema, se tem talentos e pessoas destinadas e predestinadas a conseguir fazer uma educação, melhorar e ter um esforço mútuo para a qualidade da educação no ensino? É perfeito, né? Porque na verdade essa possibilidade de ingressar em casas que eu não ingresso fisicamente é perfeita. Tipo, eu dou aula diariamente, mas eu dou aula a 45 pessoas fisicamente. E tem um aluno lá nos confins do Acre, de Alagoas, de Pernambuco, de São Paulo, que não teve essa aula de literatura e não tem acesso a isso aí. E ele gostaria de ter uma aula sintética que fosse interessante. E aí então a gente conseguir ingressar na casa desse indivíduo, se transportando, certo? Não fisicamente, mas virtualmente, e conseguindo contribuir com a vida dessas pessoas, isso é fantástico. Fantástico, essa democratização é fantástica. A gente está num momento interessantíssimo, certo? Estamos numa transição ainda, esse processo de transmutação é um processo ainda muito novo, o que causa uma certa angústia, porque a gente não sabe como é que vai se formatar no futuro, mas é perfeito fazer parte disso aí. E interessante que o que você falou de atingir pessoas de diversos lugares, o Brasil ele é um mundo, né? Cada estado é como um país, porque você tem grandes atritos e diferenças culturais de uma região para outra, no sentido de que pronúncia, palavras que não são usadas, né? E você pensa, quando você cria um vídeo,
você imagina qual que é a dica que você daria para conseguir deixar a linguagem mais de forma entendível possível em todos os extremos culturais existentes no Brasil? Como eu sou professor de literatura, mas eu também sou formado em comunicação social. E a gente entende que a linguagem é um processo de signos que são utilizados para facilitar o entendimento entre os seres. A linguagem é completamente adaptável à situação. Quando eu vou falar com um amigo, eu falo, e aí, brother? Mas quando eu vou pedir um emprego, eu digo, tudo bem, boa tarde. Então, na verdade, a linguagem é adaptável. Por mais que eu tenha uma linguagem que seja adequada ao ambiente que eu vivo, na minha videoaula, eu nunca vou utilizar termos que sejam estranhos a quem vai assistir. Porque, na verdade, a linguagem tem que ser universal. Nunca com preconceito, nunca vou negar minhas origens. As minhas origens estão no meu sotaque, são carregadas por mim. No entanto, nunca isso será um obstáculo para o entendimento do conteúdo a ser passado. Inclusive, eu acesso videoaulas de professores do Brasil inteiro e eu consigo enxergar isso neles. Esse cuidado com o conteúdo final. Agora, sem maquiar sotaque, porque isso não é necessário. Exatamente. Temos que ser o que nós somos. Exato, tem que assimilar, né, toda a sua origem, né, e honrar, né, e justificar. E qual dica que você daria para os professores em universidades, e inclusive professores que algumas vezes se deparam com algum problema estrutural, assim, que a gente sabe que quem faz aula, independente de estrutura, é o professor, é o docente, é o método acadêmico. Mas em uma região, em uma época em que o ensino ele não recebe muito investimento, qual que é a principal dica que você daria para os professores para conseguirem chamar a atenção, atrair a atenção dos estudantes durante a aula e fazer a aula fluir adequadamente? Sair da caixa, ter vontade, ação e começar. Tem que dar o start. Deu start, funciona. Sem mimimi dessa coisa, não tenho tempo. Dá tempo. Coloca a ideia no lugar, os professores são criativos, o Brasil é um celeiro, culturalmente diverso, cheio de pessoas artistas em todos os lugares. Eu fico lisonjeado quando eu chego em todos os lugares e vejo pessoas com grande capacidade criativa e sair do momento, dessa posição de inércia e fazer algo. Não tem que ser o Jeca Tatu lá do Urupês, não. De cócoras para o mundo, não. Tem que andar, tem que dar a iniciativa. Aperta o start e vai. Partiu, literatura. Perfeito, a gente agradece muito e parabeniza novamente pela conquista. E o que precisar da gente aqui do canal da STEC, a gente é muito fã do trabalho e a gente vai sempre apoiar e continuar seguindo. Eu fico bastante agradecido e dizer que, na verdade, vocês sabem que o meu canal é novíssimo. Na verdade, o meu canal é o canal de um vídeo, só um vídeo, mas que, na verdade, o prêmio é muito importante para que a gente possa fazer esse canal se transformar em algo real. Você já tem um planejamento futuro para o canal? Sim. Durante esses dias aí, eu já estou fazendo todo o planejamento desses 10 vídeos que temos que colocar em prática, pensando justamente nacionalmente para que esses 10 vídeos possam funcionar. Vem coisa boa aí, pode ter certeza. Perfeito, e pode contar com a gente nessa empreitada. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns pelo projeto, ficou muito legal, totalmente merecido. E é uma honra e orgulho, né, saber desses talentos, né, que a gente tem aqui em prol da educação. E o que a gente vê é que cada vez mais no período acadêmico e na metodologia, a questão da interdisciplinaridade ela é vista como um grande diferencial, né? Afinal, hoje não é mais aquilo que história é história e não tem nada a ver com geografia, que não tem nada a ver com química. As coisas hoje conversam entre elas, até a comunicação, né, comunicação social, os comunicólogos, então, sabem disso muito bem. Como que você vê a importância dessa transversalidade do conhecimento no ensino? Sensacional, eu acho que essa integralidade realmente, que essa junção entre as disciplinas tem se feito cada dia mais presente, cada vez mais latente dentro das salas de aula e principalmente fora delas, né? O nosso convívio com os alunos, muito embora ele se dê dentro da caixa de concreto, apenas dentro da sala de aula, ali fora o mercado é que realmente mostra o que está acontecendo em relação ao próprio mercado e ao que os alunos, os nossos futuros profissionais, já estão conseguindo depositar para o próprio mercado. Então eu acho fantástico um aluno que faz, por exemplo, publicidade e propaganda e pode fazer um trabalho integrado ao jornalismo, às relações públicas, assim como também um aluno que faz medicina pode se integrar facilmente com outras áreas, né? Então eu acho que essa integração, que essa multidisciplinaridade é fundamental nos dias de hoje e isso vem com o advento
advento, claro, da digitalização e da internet. Isso é sempre um desafio para o professor, principalmente para aqueles que eram de disciplinas mais tradicionais e há um tempo já lecionam, por exemplo, professor de geografia, biologia, terem que aprender os conhecimentos de novas disciplinas para conseguir amarrar e engajar os alunos, mostrando que na realidade ele tem que ter mais conhecimento e aprender sempre para conectar os pontos, né? Pois é, eu acho que quem não se integra a essas novas tecnologias, sem dúvida nenhuma vai ficar para trás. Eu acho que uma boa aula não se faz apenas com um bom professor, se faz, claro, com conhecimentos prévios, com o nosso repertório teórico e o nosso repertório prático, empírico também. E quando existe essa junção entre uma ou mais disciplinas, um ou mais segmentos de conhecimento, o aluno fica muito mais bem subsidiado pelas nossas aulas, dentro e fora das salas de aula. Até porque a informação hoje é acessível por alunos em diversos meios, desde que se consulte as fontes, né? Com exatidão para ver qual que é a premência, né? De onde que aquilo vem, né? E já que as informações elas estão tão disponíveis, o professor ele torna-se então um gestor do conteúdo, né? É o que vai assessorar o aluno a aprender ao fim, né? Não só aprender a disciplina, mas aprender a buscar as informações corretas e interpretar os dados, né? Perfeito. Enquanto docente, eu acredito muito nas referências. Então, quer dizer, não adianta o aluno simplesmente chegar e me apresentar um trabalho como uma referência de Wikipedia. É isso, eu acredito que o aluno ele tenha que buscar, sim, referencial teórico para que ele possa embasar as suas referências em coisas realmente consistentes, em autores consistentes, enciclopédias, livros, sites de referência. E essa é a nossa missão com Talentos que Educam, gerar referência para os nossos alunos do país inteiro aí. E você acha importante a adaptação das universidades de ensino a uma literatura contemporânea também, para ver hoje o que está sendo produzido, quais são os historiadores, pesquisadores modernos que estão pegando toda a base do passado, mas hoje que ainda se tem pessoas, porque às vezes você vai para uma aula, tem aquilo de todos que criaram estão mortos, né? Mas não, tem muitas pessoas hoje desenvolvendo as teorias e teses. E você acha importante as universidades, instituições abrirem mais portas para os contemporâneos também? Sem sombra de dúvidas, eu acredito que a cada dia que passa, nós estamos gerando novos conhecedores, novos pensadores, novos filósofos contemporâneos, né? Nós, enquanto docentes, temos que nos municiar da década de 80, da década de 90, que era quando nós ainda éramos estudantes, enfim, mas também, é claro, nos subsidiarmos com os antigos escritores, não apenas os novos contemporâneos. E toda essa junção dessas mídias primárias, secundárias, terciárias, estão gerando novos profissionais, novos pensadores, novos detentores do conhecimento. Eu costumo dizer que nós, professores, nós docentes, não somos apenas formadores de opinião, nós somos os construtores dela. Nós pegamos o tijolinho por tijolinho e vamos colocando em cima um do outro para poder formar literalmente, para poder construir a opinião que chega aí ao nosso público. Então acho que isso é fundamental. Até porque quebra aquilo de a sabedoria está no passado, de só se reproduz. Não, se cria também, né? Eu lembro até que nas aulas de filosofia, quando eu me formei em 2012, a gente começou em 2009 a estudar publicidade, daí filosofia lá, Nietzsche e tal, Lipovetsky. Eu lembro que a sala falou, nossa, estou estudando um cara que ainda está vivo. Então é uma coisa muito engraçada, né? Ver como que falta ainda hoje essa informação, essa cultura para você conseguir trazer os contemporâneos para dentro desse universo acadêmico, mas que no futuro são os que estão abrindo a porta para as tendências atuais, né? Exatamente. Eu acho que tanto os filósofos da antiguidade quanto os filósofos, os pensadores mais recentes, eles trazem uma contribuição fantástica e absoluta para a sociedade que nós estamos formando, não é? Então acho que desde Darwin a Nietzsche, como você citou, são pensamentos completamente diferentes, díspares, mas que são fundamentais, que o aluno tenha conhecimento, que ele leia, que ele tenha conhecimento de causa para uma possível discussão, para um possível emprego. É o que eu ouvi hoje do Rafael Procópio. A fórmula de Bhaskara, por mais que você nunca volte a usá-la depois do famoso terceirão, se você entender a fórmula de Bhaskara, você vai conseguir resolver vários problemas na sua vida cotidiana. E eu achei isso de uma singularidade única. Eu achei fabuloso ele ter dito isso. E com certeza vai abrir novas janelas aí para o nosso conhecimento. Que não é decorar a fórmula, mas saber desenvolver o raciocínio lógico que chega a ela, né? Por exemplo, você vê aluno decorando fórmula do quadrado e do triângulo, sendo que o triângulo é metade do quadrado, então você conseguiria deduzir por esse raciocínio lógico que é da vida, né? Todo dia é um desafio de raciocínios pequenos lógicos para resolver os desafios cotidianos. Eu acredito que o ator, quando ele está em cena, ele nunca pode decorar uma cena.
senão ficam aquelas falas marcadas, chatas, não é? E o aluno também nunca deve decorar fórmula, nunca deve decorar datas. Ele deve entender a história, entender a matemática, entender uma língua estrangeira, entender a língua portuguesa. Aí sim eu acredito que nós consigamos projetar boas palavras, tecer um bom diálogo. Porque quando o cara decora tudo, fica tudo travado, tudo atravancado, aí nada flui. Exatamente. A gente agradece muito a atenção e a gente deseja muita sorte. E a gente, os inscritos do canal, que são meus alunos também, a gente vai sempre acompanhar o trabalho e ajudar a divulgar. E precisando, a gente está por aqui também. Perfeito, molecada. Vamos estudar que tem Enem pela frente aí, hein? Exatamente. Valeu, beijo no coração. Primeiramente, parabéns pelo projeto. Ficou muito bom. Foi um vídeo bem criativo, performático. Tanto é que a própria curadoria apontou isso positivo, né? E como que vocês veem a abordagem criativa dessa questão da interdisciplinaridade, de você trabalhar tantas áreas do conhecimento distintas, porém que acabam se complementando? Não é mais como antes acreditava-se que matemática é matemática, física é física. Não, hoje sabe que biologia se usa em geografia, né? Como vocês veem o futuro da educação e da aplicação prática desse método mais transversal de ensino? Bom, como professor de História, eu acredito que a gente precisa primeiro olhar para trás um pouquinho para depois ver como é que vai ser esse futuro, como é que vai ser essa perspectiva da educação. Portanto, a gente tem que entender a nossa escola hoje. A nossa escola ela tem quase 150 anos nesse mesmo molde. Então, quando a gente fala assim, nossa, não é maluco a gente começar agora a fazer algo interdisciplinar? Pelo contrário, eu acho que é mais maluco a gente continuar fazendo o que a gente já está fazendo faz 150 anos. Então, não tem mais por que a gente não ter essa ousadia de tentar se comunicar, tentar interagir com áreas de conhecimento diferentes. Talvez a gente erre, mas a gente tem que parar de achar que educação não tem erro. Pelo contrário, eu acho que essa educação que a gente vive que não pode errar é exatamente o que a gente tem que transformar. De repente, aquele método de ensino mais tradicional que alguns professores ainda aplicam é a hora de arriscar, né? Inclusive, sempre com estudo embasados, já que ele vai entrar em alguma outra área que não é a própria dele, mas com base nisso, se permitir arriscar um pouco mais. Né? Sim, claro, mantendo respeito às ciências, né? A história, por exemplo, não é simplesmente eu achar que algo aconteceu ou ler apenas uma fonte histórica. A gente precisa ter respeito a cada ciência. Mas isso não impede que a gente tenha também ousadia, isso não impede que a gente traga itens novos. Sim, o próprio mercado de trabalho, ele vem mudando, né? Então, o conhecimento, em algum momento, ele esteve dentro das suas gavetinhas, né? A gavetinha da história, a gavetinha da geografia, e hoje o próprio mercado exige um profissional mais completo. E aí, nesse sentido, a educação também, ela tem uma vertente agora mais completa, né? mais híbrida, e isso não só para o mercado, mas também para resolver as demandas da sociedade, né? A gente precisa de pessoas que tenham um pensamento mais amplo. A própria forma de criação de um vídeo ele é totalmente transversal, interdisciplinar, porque você tem o estudo da roteirização do conteúdo e a forma, que é a parte estética, né? E como que vocês veem essa relação hoje para as produções, com mais foco nas educativas de forma e conteúdo? Sobre audiovisual? Então, quando a gente pensa numa videoaula, né, no caso vai pensar na junção do vídeo e na junção da aula. Então tem algo audiovisual e tem algo pedagógico. Então não é para ser encarado, não deveria ser encarado como um mais um. A união desses dois gera algo que é algo novo. Então, essa videoaula, ela tem uma linguagem nova. Não é a mera reprodução de um professor na sala de aula. Eu estou registrando e coloco isso na internet, isso é uma videoaula. Não, é entender que se precisa de uma nova linguagem. É entender que o jovem agora, ele precisa de algo mais dinâmico, que ele não tem tanta paciência de ficar todo o tempo vendo algo estático. Ele precisa fazer conexões com os saberes, né? E é aí que o audiovisual dá o suporte, onde o pedagógico tem mais liberdade para trabalhar, não é? É exatamente essa junção. Que é levar a parte teórica de uma forma muito diferente. Assim, o conhecimento chama a galera e apela pra galera o seguinte: não tire da história a parte de arte. Esse engajamento máximo era legal, parabéns. Eu acho que a loucura ele faz uma coisa valeu, que a gente muito louco que vai fazer
abrindo essa porta de as principais dificuldades na criação e divulgação do canal. Bom, primeiramente, o roteiro. A gente sabe que a educação não tem a mesma quantidade de fazer um trabalho, uma os blogs, por exemplo. Quando a gente fala de política, se eu for falar por presidente pode ser que alguma pessoa não goste do meu convidado. Então, essa é uma grande dificuldade. A gente precisa trabalhar tabus de história. Desculpa, a gente faz história é trabalhar tabus. Então, eu vou falar de política, eu vou falar de corrupção, eu vou falar de leis tributárias. Não dá para ensinar história sem falar de política. Aliás, que às vezes é super discute muito isso, né? O que pode ser falado, o que não pode ser falado em votação, porque a gente sabe que existem ideológicos fundamentais que querem cercear cada vez mais a liberdade de cada um das pessoas. E parece que estão criando mais do que isso. Esse debate institucional, se acha que não deve debater a história, não acreditar na história. Se tirar o debate da história, deixa de ser história e vai virar política. Exatamente. Isso é criado, nada É melhor você fazer a camisa inclusive é uma visão que passar um fato passado, mas trabalhando seria atualizado não acabar. Eu tô suspeito para falar isso porque eu passo na rua querendo abordar as pessoas. Você sabe por que você usa roupa? Sabe por que você usa jeans? Por que você colocou esse jeans num continente tão distante de Portugal? E eu não consigo distinguir passado de presente futuro. Essa mulher se perde, e sabe até subvencionar essa situação. Precisa ter essa sabedoria. E até fala de isso já tem o que não tem. Eu tenho que demanda, mas... Mas não, a liberdade hoje ela pode ter um significado. 200 anos atrás ela tinha outro significado. Se a gente não falar, por exemplo, falar socialista 200 anos atrás é uma coisa, falar hoje é outra. A gente está aprendendo que falar que a pessoa acredita no comunismo, no capitalismo, é via social, eu não sei se que gera até um estado atual. Cada bairro uma posição de velocidade, acha que isso beleza, ali é o norte, o Brasil já inverteu tudo mais, está no lado contrário, o Brasil está na Bahia, Aquela questão de saber que está fazendo o processo independentemente. se você olhar uma linha, cada praia, cada queremos junto com as pessoas descobrir mais. Cada aula de história que eu faço eu aprendo mais. Então faço um convite para a gente construir esse processo que é aprender continuar sem aprender nada durante muito tempo. Eu acho que a gente ele está encerrando já. muito obrigado.